Escondido na rica tapeçaria das escrituras judaicas e cristãs, encontra-se um livro envolto em mistério e intriga. Primeira Esdras. Excluído do cânone protestante, mas reverenciado por muitos, este texto antigo oferece uma narrativa paralela cativante ao livro bíblico de Esdras. Primeira Esdras nos convida a explorar sua perspectiva única sobre um período crucial na história judaica: o retorno do exílio babilônico e a reconstrução do templo em Jerusalém. Junte-se a nós, enquanto mergulhamos no mundo de Primeira Esdras, revelando seus segredos e explorando seu significado para a compreensão histórica e teológica. Prepare-se para encontrar personagens e eventos familiares sob uma nova luz, desafiando nossas suposições e aprofundando nossa apreciação pela complexidade da tradição bíblica. Primeira Esdras e o livro de Esdras canônico, embora entidades distintas, estão inextricavelmente ligados. Ambos relatam o retorno monumental dos exilados judeus da Babilônia para Jerusalém, sob o rei persa Ciro, o Grande. No entanto, apesar de seu tema em comum, esses dois textos divergem de maneiras intrigantes, oferecendo perspectivas distintas sobre os eventos e seu significado. Primeira Esdras, com sua mistura cativante de história, intriga da corte e reflexão teológica, apresenta uma tapeçaria literária única, enquanto o livro de Esdras se concentra na reconstrução do templo e na restauração da prática religiosa judaica. Primeira Esdras mergulha mais fundo nas dimensões moral e espiritual deste ponto de virada histórica. Ao comparar e contrastar esses dois textos, ganhamos uma compreensão mais rica da natureza multifacetada da tradição bíblica e do processo contínuo de interpretação das Escrituras. Um dos desvios mais marcantes de Primeira Esdras da narrativa canônica de Esdras é a inclusão de uma história cativante ausente nesta última: a disputa de sabedoria na corte do rei Dário. Este episódio mostra a sagacidade e sabedoria atribuídas a Zorobabel, uma figura proeminente no retorno do exílio. Imagine a grandeza da corte persa, onde Dário lança um desafio aos seus jovens: determinar a força mais poderosa na terra. Jovens ambiciosos se apresentam, cada um exaltando o poder do vinho, reis, mulheres ou da verdade. No entanto, é Zorobabel quem conquista o favor do rei com sua defesa eloquente da verdade como o poder supremo. Após seu triunfo na corte de Dário, Zorobabel, armado com o favor real e recursos, embarca na tarefa monumental de reconstruir o templo em Jerusalém. Este esforço, repleto de desafios e contratempos, está no cerne de Primeira Esdras e do livro de Esdras. Primeira Esdras impregna este esforço com um senso elevado de providência divina. Ele enfatiza que o sucesso de Zorobabel não deriva apenas do esforço humano, mas do apoio inabalável de Deus. A reconstrução do templo simboliza a restauração da aliança entre Deus e seu povo. Representa um retorno à observância religiosa, uma reafirmação da fé e uma renovação da esperança após a devastação do exílio. Enquanto Primeira Esdras e o livro de Esdras compartilham a narrativa abrangente do retorno do exílio e da reconstrução do templo, um exame mais aprofundado revela discrepâncias intrigantes em seus relatos. Uma diferença notável está no retrato da oposição enfrentada pelos exilados que retornam. O livro de Esdras destaca a hostilidade do povo da terra, uma população mista que reside na Judéia, que busca impedir os esforços de reconstrução. Primeira Esdras coloca maior ênfase nos conflitos internos dentro da própria comunidade judaica. Ele relata disputas sobre linhagens sacerdotais e a participação daqueles que se casaram com esposas estrangeiras, questões que ameaçavam minar a unidade e a renovação espiritual dos repatriados. Essas narrativas contrastantes enriquecem nossa compreensão dos desafios e triunfos multifacetados que caracterizaram este capítulo crucial na história judaica.
A confiabilidade histórica de 1ª Esdras, como a de muitos textos apócrifos, tem sido objeto de debate acadêmico contínuo. Embora se baseie no mesmo contexto histórico que o livro de Esdras, incorporando elementos de outros livros bíblicos, 1ª Esdras também apresenta detalhes únicos e uma cronologia distinta de eventos. Alguns estudiosos veem 1ª Esdras como uma reelaboração posterior da narrativa de Esdras, possivelmente composta durante o período helenístico. Outros argumentam que 1ª Esdras pode preservar tradições anteriores ou representar uma interpretação independente dos eventos em torno do retorno do exílio. Independentemente de sua proveniência histórica precisa, 1ª Esdras oferece insights valiosos sobre as maneiras pelas quais as comunidades judaicas primitivas entendiam e transmitiam seu passado. Ele serve como um lembrete de que a história não é uma entidade monolítica, mas uma tapeçaria tecida a partir de múltiplas perspectivas e interpretações. Além de sua intriga histórica, 1ª Esdras oferece reflexões teológicas profundas que ressoam com os leitores ao longo dos séculos. Um tema proeminente tecido ao longo da narrativa é o conceito de providência divina, a crença de que Deus guia e dirige ativamente o curso da história humana. Este tema encontra expressão eloquente no retrato de 1ª Esdras sobre o retorno do exílio e a reconstrução do templo. A vitória de Zorobabel na disputa de sabedoria, o apoio generoso do rei Dário e a superação dos obstáculos enfrentados durante os esforços de reconstrução são todos atribuídos à intervenção divina. Essa ênfase na providência divina serve não apenas como uma explicação histórica, mas também como uma fonte de esperança e encorajamento para a comunidade judaica. Isso os lembra de que, mesmo diante da adversidade e incerteza, Deus permanece fiel às suas promessas. 1ª Esdras, frequentemente relegado às margens do estudo bíblico devido à sua exclusão do cânone protestante, oferece um exemplo convincente do valor de se envolver com textos apócrifos. Esses escritos, frequentemente negligenciados, fornecem insights inestimáveis sobre a diversidade do pensamento judaico e cristão primitivo. Textos apócrifos, como 1ª Esdras, oferecem perspectivas alternativas sobre narrativas bíblicas, expandem histórias familiares e apresentam novas tradições e ideias teológicas. Eles fornecem uma janela para o mundo vibrante do judaísmo primitivo e as diversas maneiras pelas quais as comunidades interpretavam e reinterpretavam seus textos sagrados. Ao estudar esses escritos, ganhamos uma compreensão mais rica do contexto histórico e cultural em que a Bíblia surgiu e o processo complexo pelo qual foi canonizada. Apesar de suas origens antigas, 1ª Esdras continua a ressoar com os leitores contemporâneos, oferecendo insights atemporais sobre a condição humana e o poder duradouro da fé. Sua exploração de temas como liderança, a importância da verdade, os desafios da reconstrução após a adversidade e a presença duradoura de Deus em meio à incerteza são relevantes para indivíduos e comunidades que navegam pelas complexidades do mundo moderno. O exemplo de Zorobabel de liderança corajosa, enraizada na sabedoria e piedade, serve como inspiração para aqueles em posições de autoridade. A disputa de sabedoria na corte de Dário nos lembra do poder duradouro da verdade e da importância de buscar sabedoria em um mundo frequentemente saturado de desinformação. A história da reconstrução do templo oferece uma mensagem de esperança e resiliência para comunidades que enfrentam seus próprios desafios de restauração e renovação. Se gostou do vídeo, dá um like e não esquece de comentar o que achou. Se inscreve para não perder os próximos vídeos. Toda terça, quinta e sábado tem vídeo novo no canal. Compartilha com quem vai gostar desse conteúdo. Até logo. Tchau.